Olá, vivedor! Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências. E eu sou a Marília, psicóloga e doutora em ciências. Hoje nós vamos conversar sobre como você pode dormir bem, mesmo em tempos difíceis. Tudo isso para você acordar para os benefícios que o sono produz no nosso corpo e viver melhor. Acesse nosso hub, link na descrição, e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que está sempre com olheiras tão profundas que lembra até um panda de tanta dificuldade que ela encontra em dormir. Tipo eu, quando durmo mal, acordo com olheiras super profundas, fico com um rostinho de panda. Eu também. E ainda tem a desconcentração, né? E a irritação. É irritação, exato. Pô, tudo isso a gente vai falar ao longo desse episódio. Para que serve o sono? Por que é preciso dormir? Ao contrário do que as pessoas pensam, o sono não é um período de passividade ou inatividade. O sono é um momento de regulação e equilíbrio homeostático do corpo. Dormir, portanto, é essencial. Além desses aspectos mais biológicos, tem também as características cognitivas que o sono está diretamente associado com a performance em aprendizagem, memória, produção de energia, além do humor, né, do estado psicológico que também altera conforme a quantidade e a qualidade de horas dormidas. Dormir também é essencial em todos os períodos da vida, acho que principalmente ao longo do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, porque é um momento de maturação cerebral, e aí o sono é bastante importante para a aprendizagem, mas também nos processos de envelhecimento, o sono também é bastante importante para a prevenção de algumas doenças, né? Outro aspecto fundamental do sono diz respeito à participação dele na manutenção e na promoção da saúde física e da saúde mental. Sim, dormir é tão importante que ele, inclusive, pode aumentar a taxa de mortalidade, ou seja, os dorminhocos que dormem com qualidade podem viver mais e melhor, né? Então, diminui o risco de doenças cardíacas, diabetes, obesidade e doenças mentais, né? Que hoje em dia são as doenças mais prevalentes, né? São as doenças que estão associadas com mais prejuízos ao longo da vida. Então, dormir pouco, dormir mal, dormir ruim, dormir e acordar com olheira de panda impacta diretamente na nossa produtividade, do ponto de vista dos nossos comportamentos no dia a dia e também nas nossas emoções. Então, quando a gente dorme mal, nós temos uma tendência a ficarmos mais agressivos, irritados e com reações mais impulsivas. Portanto, as pessoas ficam menos empáticas e tendem a se isolar socialmente. Em um estudo, eles fizeram um experimento bem interessante, eu vou contar rapidinho aqui, para comprovar esses efeitos, né? Eles solicitaram as pessoas em 2 grupos diferentes que elas realizassem uma tarefa simples enquanto eram expostas a ruídos de fundo irritante, barulho, né? Barulhos no geral. Em seguida, metade dessas pessoas dormiu por 7 horas, enquanto o restante dormiu de 2 a 4 horas a menos, então dormiu de 5 a 3 horas, né? Sim. Quando eles repetiram a tarefa no dia seguinte, com os mesmos ruídos irritantes, aqueles que tiveram o sono restrito expressaram muito mais raiva e frustração do que aqueles que dormiram o suficiente. Então, é um estudo super simples que conclui, né, que indivíduos privados de sono simplesmente desenvolvem menos recursos para controlar as emoções negativas, ficando mais reativos e agressivos. Então, o sono também é importante para a regulação emocional, né? Trocando em miúdos. Fundamental, né?
Agora, dormir bem também está muito relacionado com a sua saúde corporal, o funcionamento ótimo do seu corpo e também da sua mente, evidentemente, né? Então, quem dorme bem tem uma melhor cognição, um funcionamento cognitivo melhor, portanto, melhora as suas capacidades de memória, atenção, concentração e aprendizagem. Mas, para esses efeitos acontecerem, diversos estudos na literatura científica apontam algumas características que precisam existir ao dormir. Acho que a primeira pergunta que a gente escuta muito é: quanto tempo eu realmente preciso dormir? Exato. A literatura atual fala numa média de 7 a 9 horas de sono para adultos e de 8 a 10 horas para adolescentes. Mas essas médias dependem de cada organismo. Então, há pessoas que se sentem bem dormindo menos do que as outras. E o contrário também é verdadeiro. Sim, mas no geral, 7 horas é o mínimo recomendado, independente da idade, né? Eu mesma preciso de 8. Eu também, engraçado, né? Então eu já tentei fazer esse experimento comigo mesmo, dormir menos e verificar como é que eu vou do outro dia. E não funcionou muito bem, eu não consegui fazer por mais de 15 dias, assim. Então eu tentava dormir 6, 5, até 4 horas por noite. Só que a produtividade caía muito, principalmente na parte da tarde. Eu até acordava bem e conseguia fazer muita coisa na parte da manhã, mas na parte da tarde era uma vontade de dormir absurda. Sim, tem muita gente que dorme assim, né, menos de 7 horas e aí faz o cochilinho na hora do almoço porque não consegue sustentar, né? Mas o cochilo no meio do dia, uma sonequinha, um descanso, tem estudos que mostram efeitos positivos, né? Essa coisa, você consegue descansar nesse período. Mas o difícil que eu acho do cochilo no meio do dia é que as pesquisas mostram que o ideal seria entre 15 e 30 minutos depois da refeição do almoço e antes das 3 horas da tarde, porque aí você não atrapalha o sono da noite e nem as atividades, né? Mas o cochilo é diferente do sono noturno. O cochilinho é um sono mais leve, curto, né? Uma sonequinha que melhora, sim, a produtividade, o estresse e a motivação para continuar o dia. Só precisa tomar cuidado para não ser extenso, né? E aí é isso, se você dormiu 5 horas à noite, você vai fazer um cochilo de no máximo 30 minutos, você vai ao todo dormir 5 horas e 30. Vai gerar um débito de sono de 1 hora e 30. E aí esses débitos ao longo da vida que vão sendo prejudiciais, né? E o corpo cobra, né? Sim. O corpo cobra. Outro dado interessante, já que a gente está nesse momento contas, é entender um pouco quanto tempo você leva para pegar no sono. Você consegue se observar quando você vai deitar? Sim, eu consigo me observar. Hoje em dia eu tenho uma noção muito boa de quanto tempo eu levo para dormir e de quanto tempo eu preciso para dormir também. No geral, eu durmo muito rápido. Deito e provavelmente deve dar no máximo 10 minutos para dormir. Eu nunca cronometrei esse tempo. Até porque quando a gente dorme, não dá para desativar o cronômetro, né? Sim. Mas também nunca pedi para alguém cronometrar para mim. Mas provavelmente 10 minutos, porque é muito rápido. Eu tenho uma facilidade para pegar no sono. E você? Então, eu nem sei dizer. Eu tenho essa impressão de que eu durmo rápido, mas eu não sei dizer quantos minutos, né? Até lendo material para vir aqui conversar sobre isso nesse episódio de podcast, eu até fiquei pensando nisso. Nossa, quanto tempo eu demoro para dormir? Eu não sei dizer. Mas o que as pesquisas no geral dizem é que entre 10 e 20 minutos seria o ideal, né? Então, você deitou, passou 20 minutos, você já está dormindo, né? Esse seria o máximo. Agora, eu também sei dizer que dependendo do dia que eu tive, esse tempo aumenta muito. Isso, perfeito. E aí tem essa questão de, depende do que foi feito ao longo do dia, se foi um dia mais estressante, menos estressante.
E principalmente como é que foram feitos os rituais para descansar antes de dormir, né? Porque essa coisa de você deitou e dormiu não é bem assim. O corpo vai levando um tempo para ir acalmando, para ir descansando. E aí a gente, né, nós podemos operantemente construir esses rituais para descansar ao longo da noite, né? E aí, se esses rituais estiverem funcionando, se a gente não fizer atividades muito estimulantes à noite, aí acho que a gente consegue atingir esse período de 10 a 20 minutos. Bom, e aí é importante não falar só de quantidade, mas também de qualidade, porque aí entra nesse aspecto do ritual para o descanso, né? Porque se você não fizer um ritual bem feito para descansar assim que escurece, mostrando para o seu corpo que você precisa ir dormir, que é o momento de descansar, você pode demorar muito tempo para pegar no sono. Então, mais de 20 minutos já é considerado muito tempo para pegar no sono, significa, portanto, que você precisa rever sua rotina para dormir. Eu diria que a primeira etapa fundamental da rotina do sono é desligar as telas antes de dormir, mas não imediatamente antes. Então não vale você ficar deitado na sua cama com o celular ligado. Eu estou falando, portanto, de uma recomendação de desligar as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Isso porque as telas possuem uma intensidade luminosa que afeta o seu cérebro e faz com que ele fique confuso e entenda que ele precisa estar acordado. Ele confunde as luzes das telas com a própria luz do dia mesmo. Então é fundamental que você inicialmente desligue as telas, celular, computador, tablet, TV. Você sabe que eu senti bastante diferença com esse aspecto do ritual de dormir à noite, porque, enfim, no consultório ou dando aula, a gente acaba trabalhando à noite, né? Psicólogo, no geral, trabalha à noite. Tem muitas profissões que trabalham à noite. E aí, no teletrabalho, você acaba trabalhando mediado por uma tela. Então, eu senti bastante a diferença entre esse ritual de descansar. Então, eu tendo a dizer que hoje, quando eu desligo, eu levo mais tempo para conseguir dormir do que antes, quando eu ainda tinha que me deslocar e chegar em casa. Então, no sono, acho que pode impactar negativamente, apesar de todo o resto eu gostar. Acho que no sono eu senti essa diferença da tela à noite, de fato dá uma estimulação diferente, né? E como as telas estão muito presentes nas nossas vidas e nas vidas das pessoas no geral, vale a pena pensar no filtro azul, né? No filtro de luz azul. Os aparelhos normalmente, a maioria deles tem. Se não tiverem, é possível baixar aplicativos para emular. Então, quando você consegue diminuir essa luz azul das telas, pode ajudar a deixar seu cérebro menos estimulado. E aí você pode conseguir desacelerar com mais facilidade depois. Outro ponto da luminosidade é o quarto escuro, né? Que dormir no ambiente escuro também tem essa mesma funcionalidade da tela, de que você mostra para o seu corpo que chegou a hora de descansar, né? Isso na nossa história de evolução enquanto espécie, nós ficávamos sob o controle da luz do sol. Aí, com o surgimento da luz elétrica, confundiu o cérebro nesse sentido. Então, o corpo entende que ao escurecer é momento de descansar, de fazer esse processo de homeostase do corpo e do cérebro. Então, o quarto escuro também ajuda nesse sentido, né? Tanto que às vezes a gente deixa uma frestinha da janela aberta, entra a luz de manhã e a gente acorda. Então, é exatamente essa função que o quarto escuro pode produzir. E se você puder controlar a temperatura do quarto, é também muito interessante, porque nós sabemos também na literatura científica que uma temperatura entre 22 e 23 graus Celsius é ótima para o sono. Menos que isso, você já precisará de cobertas, talvez, que podem alterar o controle de temperatura do seu próprio corpo, o controle natural, a homeostase também da temperatura. Então é muito comum que no frio as pessoas coloquem 2 cobertores e um edredom, e 2 ou 3 horas depois elas vão tirando aqueles
aqueles cobertores de cima porque esquentou demais. Mas é uma delícia, né? Dormir com cobertinha, no frio. Eu durmo muito melhor em épocas de frio do que de calor. Eu acho o calor muito difícil pra dormir. Que é a segunda parte da questão, né? Quer dizer, quando tá calor demais, quando tá acima de 23 graus, esquenta demais, aí é mais difícil, porque você, enfim, não tem lençol, não tem cobertor nenhum, tá só você e a cama em cima do colchão, só que você não consegue controlar a temperatura e, portanto, o seu corpo tem dificuldade em descansar, você tem dificuldade de descansar. Portanto, se der para controlar a temperatura do quarto, ideal entre 22 e 23 graus Celsius. Outro ponto importante sobre dormir é quais são as atividades realizadas na cama. Aí as pesquisas mostram que a cama é um lugar ótimo e excelente para dormir e relações sexuais e só, né? Olha, quer dizer, não pode assistir as suas séries favoritas deitado na cama? Isso, então, tem essa concepção de que é melhor não, porque aí você não bagunça essa estimulação do que fazer naquele momento. É como se você fosse ensinando para o seu corpo, associando, né, a cama com o momento de descanso. E aquela leitura diária que as pessoas fazem também, muitas fazem antes de dormir, também não pode fazer em cima da cama? Não, então, leitura não é tão ruim pela atividade em si, não ser tão estimulante, mas acho que aí entra a questão da posição. Eu mesmo tenho dificuldade de encontrar como segurar o livro, qual a posição ideal. Eu não consigo ler várias horas na cama, assim, eu fico com dificuldade de encontrar a posição. Então, acho que sentado, a leitura flui mais pra mim, né? Mas tem essa concepção de você ensinar pro seu corpo que a cama é um lugar pra descansar. E a série acaba sendo bastante estimulante, né? A gente acaba vendo um episódio atrás do outro sem parar e isso pode bagunçar todo o ritual de dormir. E dependendo do livro, você também tem a mesma estimulação e as mesmas emoções que uma série, né? Então, se você está lendo um livro de horror, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade para dormir depois. Se você está lendo um livro de aventuras, talvez você também tenha um pouco de dificuldade, quer dizer. Também depende do livro, né, que você está lendo. Bom, aí em termos de alimentos, o recomendado para o período da noite são alimentos leves e evitar cafeína, principalmente a partir do final da tarde, e álcool, né? Álcool também pode impactar no seu sono. Quando a gente fala em final da tarde, nós estamos considerando um horário médio de sono, um horário médio em que as pessoas acordam, né? Então, considerando uma rotina padrão ocidental, né? Então, vamos supor que a pessoa tenha que dormir às 11 da noite para acordar às 7 para trabalhar, 6 para trabalhar. Das 7 a 8 horas de sono, né? Então, considerando esse horário, o final da tarde seria por volta das 5 ou 6 horas, né? Sim. Talvez o chá da tarde em inglês siga um pouco esse ritual, não é verdade? Com café, ao invés de café, chá. É que chá também tem cafeína, o chá em inglês também tem cafeína. Exato, né? Então... por isso que eu pensei nisso, porque talvez os ingleses já tenham percebido ao longo da história que tomar chá depois das 5 afeta o sono. Então talvez eles tomem o chá às 5 para dar tempo de processar, né, a cafeína de alguns chás e dormir bem no fim do dia. Sim. E também a questão de controlar um pouco a quantidade de líquidos ingeridos no período da noite para você não ter o sono picado em que você acorda para ir ao banheiro várias vezes ao longo da noite, né? Então também vale esse período do fim da tarde, né? Tomar cuidado para não tomar muitos líquidos antes de ir dormir. Em refeições leves, acho que o básico, né? Evitar um pouco as proteínas animais, que aí demoram mais a digestão, né? Agora, você dorme e acorda mais ou menos no mesmo horário todo dia? Então, para mim é muito... Na semana eu consigo, mas é muito difícil aos finais de semana. Então, por conta da rotina do trabalho, dormir e acordar mesmo dia ao longo da semana, para mim é tranquilo. Agora, o ruim é no final de semana dar uma bagunçada e aí segunda-feira
segunda-feira de manhã é aquele sofrimento. Você já reparou que as pessoas, no geral, associam o sono mais longo e também o horário de dormir mais tarde com o fim de semana e, consequentemente, com diversão? Sim, dormir como sendo algo divertido, né? Ou relaxante, Ou etc. relaxante. O que nos indica um certo descompasso com o equilíbrio todo que nós estamos propondo nesse episódio, né? Quer dizer, se a gente entende então cientificamente que o corpo e a mente funcionam melhor nos equilíbrios, não faz muito sentido você esperar o sábado e o domingo, na verdade a sexta, né? Sexta para o sábado e sábado para o domingo, para dormir mais tarde e aí, consequentemente, desregular o funcionamento do seu corpo e da sua cabeça, que vão cobrar um preço na segunda-feira. E não à toa, a segunda-feira costumou ser classificada como o pior dia da semana, né? Porque é isso, a gente bagunça não só o sono, mas a alimentação também, né? Dá uma desregulada no final de semana. E aí, na segunda-feira, quando tem que retornar, é mais sofrido. Mas os dias em que eu consigo manter aí uma regularidade, né, não exatamente o mesmo horário, mas quando eu acordo assim 1 hora mais tarde, 1h30 mais tarde no sábado e no domingo, o meu final de semana é mais produtivo, eu consigo me organizar melhor, isso eu já percebi. Comigo também é a mesma coisa, eu faço mais coisas no fim de semana e eu me sinto mais feliz, porque eu fiz mais coisas divertidas, hobbies. Acho que o final de semana também tem um ponto que às vezes impacta, que é o jantar do sábado à noite, o jantar do happy hour na sexta-feira, e que aí a gente acaba mudando muito o padrão de alimentação do período da noite, que impacta diretamente o sono, que faz com que a gente acorde mais tarde no final de semana. Mas dormir e acordar no mesmo horário todos os dias seria o essencial mesmo. E essa atividade, como vocês perceberam, está relacionada a todas as outras da sua vida, as mais básicas, inclusive a alimentação, não é? E também o exercício físico. Todas essas atividades vão afetar a qualidade do seu sono, né? Sim, exercício físico é algo que o sono impacta diretamente, é retroalimentado, né? Porque se você dorme mal, você não se sente descansado o suficiente para se engajar, bate aquela preguiça de fazer o exercício físico, e aí com isso você pode ter o seu apetite aumentado, e aí entra o risco da obesidade, né? Então também tem esse aspecto. Se você faz exercícios físicos, você tem aquele cansaço bom, né? Aquela vontade de dormir, e o seu sono tende a ser melhor. Então acho que também é importante para dormir bem tentar manter uma rotina de exercícios físicos. Agora, vamos supor que você deitou, fez todo o ritual do sono, desligou as luzes, desligou as telas 1 hora antes de dormir, não tomou cafeína e álcool depois das 18 horas, considerando que você foi dormir às 22 ou 23, tentou relaxar, né? Desacelerou das suas atividades de trabalho ou de estudo, deitou, passou 20, 30, 40 minutos e você não dormiu. O ideal seria você se levantar e procurar fazer alguma coisa para induzir o seu sono. Mas é possível também fazê-lo deitado. Você pode, por exemplo, usar o recurso muito comum hoje em dia de músicas relaxantes associadas a um processo de meditação. A meditação é uma atividade muito interessante porque ela pode ser feita, né, deitado ou sentado, mas como a ideia é dormir, você pode tentar fazer deitado, respirando profundamente e tentando esvaziar a sua mente. Existem aplicativos hoje em dia para celular muito bons e que guiam você nesse processo. Assim como aplicativos de exercícios físicos, que também são bem interessantes, para meditação eles também existem. E inclusive eles já vêm acoplados com músicas, o que pode facilitar o processo. Então experimente meditação, caso você esteja com dificuldade para pegar no sono. A música relaxante é uma coisa que me ajuda, assim. Tem várias hoje em dia disponíveis e acho que é interessante também de pensar. Tem uma outra recomendação de exposição à luz do sol. Não sei se você já conhecia, mas basicamente é o seguinte: quando você se expõe à luz do sol pela manhã, 15 minutos, o seu corpo entende que é dia, e aí conforme vai passando o tempo, ele entende quando escurecer. Então é como se você desse o sinal trocado
da escuridão. E isso é importante para a melatonina, que é bastante famosa, né? Então, a exposição à luz natural do dia, especialmente de manhã, sinaliza para o corpo para liberar a melatonina no início da noite. A melatonina é o hormônio que nos ajuda a dormir. Então, por isso que é importante a gente liberá-la. E aí, nessa época de teletrabalho, em que as pessoas estão a maior parte do tempo em casa, muitas pessoas estão em casa trabalhando, não é? E com certeza trabalhando mais do que elas trabalhavam antes, porque estando em casa as demandas aumentaram e tudo mais. A gente tem observado que muitas pessoas não conseguem nem sair na janela para tentar tomar esse sol matinal. Fica o dia inteiro dentro de casa. E isso afeta também a qualidade do sono. Então, não à toa nós temos visto relatos de insônia muito frequentes, né? Uma incidência muito grande diante dessa situação que vivemos, estando em casa mais tempo do que ficávamos anteriormente. E menos expostos à luz do sol, né? A luz natural. Tem uns estudos interessantes que avaliaram indivíduos que iam acampar e o que acontecia na melatonina. Então, quando a gente vai acampar, você gosta de acampar? Já foi acampar? Não. Eu ia bastante com os meus pais quando eu era menor, mas hoje em dia não é uma coisa que eu tenho feito muito. Mas a ideia é que quando você vai acampar, você entra em contato com a natureza, fica longe das telas, ou seja, das luzes, né, das luzes artificiais, das cortinas blackouts. E aí você começa a ficar sob controle da luz natural do dia. E aí o que esses estudos observaram é que as pessoas que iam acampar aumentavam muito a produção de melatonina, e aí eles tendiam a dormir mais cedo, porque ficavam sob controle da luz natural. Então acho que também é importante, às vezes, na janela, dependendo aí, se você conseguir achar uma luz natural pela manhã, é interessante se expor um pouco ao sol para ter esse impacto na melatonina e dormir melhor. E esse é um movimento que revela a importância dos funcionamentos autônomos do nosso corpo, né? Nem tudo o que fazemos é controlado conscientemente por nós. Liberação de melatonina e regulação corporal em prol do sono é um processo que não é controlado diretamente por você, mas está suscetível ao seu controle, né? Então, dependendo do que você faz, você pode dar as dicas para o seu corpo agir autonomamente em função disso. E acho que essa discussão, né, essa conversa, essa reflexão começa também com um cálculo honesto, né, do que a gente faz com as nossas noites. Acho que dormir começa, o ritual de dormir começa às 6, 7 da noite, né, e não às 10, 11 da noite. Então aí acho que a gente pode pensar em como melhorar as nossas noites para dormir melhor, né? Então, até aqui, você percebeu, pode melhorar alguns hábitos para dormir melhor, certo? Sim, aí a ideia é reiniciar o relógio biológico, né? Acho que é esse momento de adotar algumas medidas para mostrar para o seu corpo que dá para descansar e dormir melhor. Então, foco no padrão da semana de sono e não em uma noite só, para você dormir melhor todos os dias. Portanto, nós estamos sugerindo que você faça um investimento no seu sono, como uma rotina mesmo de descanso para viver melhor. Principalmente por conta dessa questão do débito do sono, né? Então, se o ideal seria dormir entre 7 e 8 horas, mas você dorme 4, você vai acumulando dívidas, né? E aí o acúmulo da falta do sono na semana é muito associado com doenças, com aumento do risco de doenças, tanto físicas quanto mentais, né? Então, eu acho que a ideia aqui é tentar não produzir débitos de sono ao longo da sua semana. E quando falamos em doenças, nós estamos dizendo sobre, por exemplo, diabetes ou mesmo ansiedade, que são diretamente impactadas pela qualidade do sono. Vivedor, muito obrigada pela companhia. Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com os outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor, um pouco por dia, todos os dias. Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.